Fala pessoal, ligado nos canais da Conmebol Libertadores, você que está com a gente no Facebook e no YouTube da Copa, segunda-feira é dia de 90+3, o podcast oficial da maior competição de clubes da América, Libertadores, que eu sei que você ama, torcedor, fanático de futebol. Eu tenho aqui hoje para essa edição, uma nova edição especial, né? Eu tenho aqui comigo Dai Natali, para trazer dois convidados ilustres aqui, muito legal. Dai, tenho certeza que eu vou me divertir muito, porque os caras fizeram parte da minha geração, eu sou um pouquinho mais velhinho que você. Então, eu vi algumas coisas, obviamente, me preparei para esse momento, né, para essa entrevista, mas eu descobri muita coisa, né, porque é isso, você estava lá, e eu não vivi esse momento, então acho que eu vou descobrir bastante coisa também, e é a primeira vez no 90+3, então... que legal, seja bem-vinda, muito bem-vinda. Obrigada, né? Você desfilar todo o seu conhecimento e carisma aqui, eu estou falando disso, dele, porque eles estão muito tempo na jornada, o que a Dai tem mais ou menos de idade, está com 22 anos, eles estão aí de estrada, divertindo, entretendo o povo brasileiro, são marcas. Eu tenho aqui comigo Adriano Silva e Felipe Torres, os caras do Hermes e Renato, e também muito rubro-negros, né? Temos que apresentar vocês assim também, como flamenguistas. Olha aqui a já camisa. mostra a camiseta, né? O cara veio preparado, né? Olha o... Tá ali, ó. Tá parecendo bem aí. Essa que eu comprei lá no CFzinho, no Clube do Zico, o dia que eu fui gravar com ele, né? A gente foi gravar com ele. Sejam muito bem-vindos, aqui é um prazer pra gente da Conmebol estar recebendo vocês. Márcio, valeu, Dai. Muito obrigado pelo convite, obrigado Conmebol, pelo convite também. E pra gente também é um prazer também estar aqui, com certeza. E eu quero abrir por uma das razões de vocês estarem aqui, que é também a paixão que vocês têm por futebol. Isso. E pelo Clube de Regatas do Flamengo. E eu quero dizer, a pergunta que eu fiz em off, quero fazer agora. Quem que é mais flamenguista dos dois? Eu sei que é muito difícil mensurar a paixão, mas pra gente iniciar essa resenha aqui, quem que é mais flamenguista? A gente acha que tá meio parecido nesse sentido hoje em dia, não? É, cara. Mais equilibrado essa paixão. A gente só tem um lance que como eu tava falando fora do ar aqui, que o Felipe tem uma história um pouco mais das antigas, vamos dizer assim, apesar de parelharmos a mesma idade, né? Mas o Felipe tem uma história curiosa que é legal de vocês saberem aí das épocas de Gávea. Conta pra nós, Felipe. Ele que lembrou. Não, eu sou rubro-negro desde sempre, né? O meu pai era Flamengo, como eu perdi meu pai muito cedo, parece que carregou em mim assim meio que uma necessidade de ser Flamengo também, para honrar isso pro meu pai, né? E aí meu avô paterno era rubro-negro demais, né? Ao ponto que o portal da porta lá de casa, né? O portal é aquela, vamos dizer, aquela moldura da porta. Meu avô assistiu o jogo dando um totozinho com a cabeça assim nesse portal, né? De nervoso ali. E um dia eu percebi que o portal tinha uma marca dos totozinhos dele de cabeça, assim, que ele ficava assim, ó, vendo o jogo, dando um totozinho de cabeça quando o Flamengo era atacado. E foi nesse ambiente que eu fui criado. Só que o meu outro lado da família, o meu avô materno, em dado momento da vida dele, ele foi morar ali na divisa do Leblon com a Gávea, numa rua que faz a parte de trás do campo da Gávea. Meu avô morou no Selva de Pedra, é um prédio famoso ali naquela região, tanto que alguns narradores, quando tinham transmissões ali, o Januário de Oliveira, eu me lembro, Maestro. Aí quando isolava a bola, ele falou, mandou lá no Selva de Pedra, porque era o prédio que tinha na parte de trás ali, meu avô morou ali. Então eu lembro, 87, por exemplo, né, que era um timaço e foi campeão da Copa União, campeão brasileiro. Abraço Esporte, meu vice. Isso dá pode vir. Isso dá uma confusão com o torcedor do Esporte. Polêmica, né? Não, eu acho até... Eu gosto muito de Recife, eu adoro, eu acho a cultura... pernambucana, eu adoro o estado, inclusive frequentei, quando estive por lá, conheci de fato coisas que nem os pernambucanos reconhecem e falam, por exemplo o Instituto Brenan, que para mim é um dos maiores museus que tem no Brasil, todo mundo deveria conhecer o Instituto Brenan, e eu amo a cultura do Recife, mas 87 é do Flamengo, meus amigos, não tem como chorar. E aí
esse time de 87 eu via dali, da janela do meu avô. Eu lembro que era um período também que passava TV pirata na TV. E eu lembro de assistir TV pirata na TV lá nesse apartamento do meu avô. Esse Flamengo de 87 é o remanescente ainda do time campeão da Libertadores de tudo do mundo. Ainda tem os experientes. Tem alguns caras. São dos novos que chegando ali, Bebeto, Leonardo, Ailton. Então, esses eram que vinham de baixo, né? Tinha Alcindo também vindo tinha no banco. Ainda tinha Cantarelli, ainda tinha Leandro. O Leandro foi jogar como líbero, né? Que falava, né? Ele jogou de líbero nesse período. Talvez o maior lateral da história do Flamengo, lateral direito. Com certeza, Leandro. Com certeza, o maior lateral. Não, era uma coisa que eu tava pensando aqui no caminho, né? Porra, comparar os times de... Depois a gente chega nisso. Vamos lá. Da comparação dos times, né? Dos 2 campeões da Libertadores. Que são os 2 maiores times da história do Flamengo. Não dá pra comparar. O time de 81 é muito melhor tecnicamente. Vamos levar essa pauta. Aí eu vou te falar que eu ficava ali em frente ali, eu ficava vendo, eu vi isso, o Zico, eu contei pro Zico isso. Eu vi o Zico bater falta com barreira móvel após o treino, e ele já era trintão, né? 87 é pós-Copa de 86. E ele, nesse time, ele às vezes até ia pro banco, né? Em alguns jogos ele não jogava, teve aquela temporada ali, foi difícil pra ele, de 87, eu lembro. Lesão. Mas ele jogou pra cacete, mesmo assim ele jogou muito, os jogos finais, o time era muito bom. E aí, porra, aquilo me entusiasmou muito mais com relação ao futebol. Naquele mesmo ano teve um álbum de figurinha da Copa União, que as figurinhas dava pra fazer bafo. A turma aí que não tem idade, bafo a gente fazia, era um jogo que você fazia assim e levantava quem ficava, virava as figurinhas e ficava com a figurinha. Mas eu fazia isso, né? Com uma só mais nova aqui da mesa, é isso. Daí a gente já fazia. O bafo ainda se mantém. Representando os mais novos. O bafo é uma cultura que ainda se mantém. E tinha as figurinhas carimbadas, mantém. Tinha, os jogadores tinham um selinho, um carimbo, os jogadores ainda de destaque. Ainda tem bafo? Joga bafo? Não mais, né? Mas agora é card, né? Não é mais figurinha, tem uns cards. Não, mas nas aí tem últimas um outro Copas, pra tu levantar, né? A Copa de 2010, por exemplo, eu fazia super isso. A Copa bombou muito, né? Época de Copa, estamos no ano de Copa. Ainda bomba. Provavelmente o álbum vai bombar de novo. Com certeza. E aí teve toda essa junção de coisas aí que me deixou muito viciado em futebol nesse período, né? 87, aí comecei a jogar futebol de salão também, mas aí já lá em Petrópolis. O Adriano também foi federado, jogou futebol no campo. A gente jogou bola. Olha. Adriano era bom? Adriano é bem menor do que eu, por sinal. Mas como diria, canhoto. Já dei minhas cacetadas, eu sou canhoto. E sempre gostei, eu era muito... Canhoto é diferente, né? Eu sempre fui magrinho, cara, levinho, sabe? Ponta esquerda, assim, aqueles caras que correm pra caramba. Rabisqueiro. Dava trabalho, Aí tomava porrada tipo bem. Sávio, assim, ó, sabe? O cara... Olha, o anjo... Não, mas era como o anjo loiro da Gávea. O anjo loiro da Gávea, mais um eternizado por Januário de Oliveira. Eu já era mais um estilo mais, eu vim do futebol de salão, era uma coisa mais pro Falcão misturado com o Romário. Mas, ó... Isso é uma parada... Isso é entrosamento que a gente tem jogando bola. Não, é verdade, assim, ele cai pela ponta e eu fico de pivô. Já aquelas roladas assim, ele faz a parede, já escora, já sabe a perna boa pra deixar pro cara vir batendo assim. Já deixa no tempo. Aí quando ele não chuta, ele arma pra mim pra eu fazer o gol. Eu fico na sobra também, entendeu? Você bota fé nesses caras, velho? A gente tem que ver, né? Tem que ver umas partidas aí. A gente já foi vice do Rock Gol, tá? Olha aí. Perdemos nos pênaltis. O grande Rock Gol, né? Que reunia... Então... Saudosa MTV. Galera, saudosa MTV, que foi... Vocês... Né, tiveram grande presença, grande influência, grande marco, galera que acompanhou vocês. Saudades? Não, cara, saudade não é uma palavra correta pro que eu vivenciei ali. Eu acho que eu tenho uma satisfação de ter participado daquilo, mas eu não fico com vontade de voltar àquele momento. Não por eles, pelo trabalho, não por isso, mas foi difícil também, entendeu? A MTV, ela foi ótima pra gente, ela foi uma faculdade nos pagando, no entanto pagando mal. Então tinha essa coisa histórica. Não é questão de ter uma amargura de não ficar rico, essa responsabilidade é minha de não ficar rico, não é deles, né? Mas naquele período que a gente trabalhou ali, a gente não era devidamente remunerado e recompensado pelo aquilo que a gente entregava. A gente entregava um programa que era um sucesso na grade da programação durante 9 anos que a gente ficou lá. Era um sucesso comercial.
Mas era um método lá dentro. Era famoso isso. Quem ganhava dinheiro lá dentro da MTV eram os VJs, assim, que chegavam e estouravam. No geral, a gente que é cria não teve essa valorização, né? Por parte da diretoria. Mas não é mágoa. É uma coisa que você me perguntou. Tô te respondendo que tu me perguntou se eu tenho saudade. Eu não tenho saudade. Eu acho que foi ótimo. Mas não quero viver. Compartilha? Eu acho que cara, é aquilo assim, nós vivemos ali o tempo que tinha que viver. Passou aquilo ali, foi muito legal, sabe? E aí, saudosismo, assim, de falar, pô, era legal, o ambiente era legal, tinha uma coisa acontecendo legal, assim. A gente viveu o momento, muitas pessoas falam, pô, cara, se vocês surgissem hoje, vocês estariam tal, não sei o quê. Eu falo, meu irmão, tinha que acontecer do jeito que foi, a gente tinha que entrar ali naquele momento, nosso caminho estava traçado para aquilo ali, então assim, tudo foi... Então tem o saudosismo assim, acho que é mais do tipo, viveu o momento, foi legal, valeu e bola para frente. Hoje em dia é outra parada, nós estamos correndo, continuamos com a marca firme aí, fazendo agora daqui para frente. Então assim, dá saudade sei lá, de momentos ali que foram legais, né, de pessoas legais que a gente acabou conhecendo e viveu ali, mas vivemos o que tinha que ter vivido naquela época ali e foi legal pra caramba, assim. A gente vivia de forma um pouco ordinária. Entendeu? Uma forma... Era apertado, a gente morava junto. Entendeu? Isso foi bom naquele período, com 20 e poucos anos, mas eu não quero isso com 40. Claro. Então, por isso que eu tô falando, eu não tenho saudade ao ponto de falar, não, queria reviver tudo de novo. Não, tô adorando a minha vida agora, minha filha, minha família. E foi isso que o Felipe falou, por isso que deu certo, os moleques com 20 anos morando numa casa, comendo pizza, comendo não sei o que, a Bibs, fazendo propaganda e sabe, os moleques ali, mas... Aquela energia que você, quando você tem 20 anos... Tinha 20 anos. Alguém que tem 20 Entendo um pouco, assim. A gente ainda tem outras prioridades, acho que é isso. Assim, você tem 40 anos, tem outras prioridades de vida. Muda muito. Né? A gente tem ainda aquele ímpeto, eu sinto, quando a gente vai gravar, a gente ainda tem um ímpeto que eu acho que até por conta disso não transparece. Eu falo às vezes a minha idade, as pessoas me dão não me dão a idade que eu tenho. Dão 10 anos a mais, tô brincando. Não, mas a menos. Geralmente dão a menos por conta, eu acho que exatamente desse tipo de a mentalidade da gente ainda continua de um olhar satírico sobre as coisas. A gente tem sempre esse olhar do humorista, de tentar, igual você estava falando aqui nos bastidores, né, que a gente está sempre querendo derrubar o hype, né? E é bem isso mesmo. A gente fez, né, o Cansei de Ser... Não, a gente cansei de ser hype, também sou hype. É exatamente isso. É exatamente isso. Você foi bem. É iconoclastia, né? Quando você tem a cabeça assim, você está sempre questionando aquilo que é o dito como bom. O bom. Entendeu? O bom e o bom. E isso te põe interagindo com o que está acontecendo também, né? Então, igual o Bolsa, por exemplo, apareceu da última vez com maior evidência, foi satirizando os Faria Limers. O Joselito agora vai ter o curso de parça milionário, ensinando os caras a virarem parça, porque ele virou parça do Neymar, né? O Joselito. Grande status. E aí ele agora vai ensinar como que é ser parça, que é a melhor profissão que tem no mundo. A parça do Neymar é uma profissão, né? Não, mas ser parça de jogador de futebol, porque é aquela coisa, você... Do Neymar ainda? Não, o Neymar é a meca do parça. A meca do parça. Neymar, Cristiano Ronaldo e Messi. Eu acho que o Neymar deve ser mais, porque como ele não é casado, né? Como que é o Joselito, parça do Neymar? Pô, o cara domina, o cara faz todo o meio de campo pra ele, na verdade, né? Prepara o churrasco, segura a latinha. A hora que o cara pega o cavaco, ele segura a latinha. A hora que ele pega a latinha, ele segura o cavaco. O cara quer fazer uma merda, o cara tá na frente ali acobertando, fazendo uma parada, dominando ali também. Então ele tá sempre passando um pano, tá ali sempre agilizando, entendeu? Importante. Para quem não conhece, dentre tantos personagens que essas duas figuras emblemáticas do humor brasileiro, que estão há tanto tempo na estrada, né? Um personagem que ficou muito conhecido do Adriano Silva,
o Joselito, né? E um dos mais icônicos também do Felipe, o Bossa, Sim. né? Que é uma sátira do cidadão paulistano, né? Quando foi a transição que vocês vieram, eles são de Petrópolis, foi ali que se conheceram, né? E fundaram ali o Hermes e Renato. Isso. E vocês quando vieram a São Paulo, perceberam, né, que tinha essa característica do paulistano, influenciado também por um personagem que não se conheceram de uma maneira muito agradável, que foi um rapaz que tinha dado umas porradas num amigo de vocês. Ah, você sabe Né? bem da história. Não, Me conta essa aí ele é de que eu não Petrópolis, sei. né? Conta pra gente eu a acho história engraçado do... porque a gente que é paulista, a gente não percebe essas coisas. Aí vê alguém falar, realmente... Isso realmente é assim que É, fala. Você sabe que a minha esposa fala com veemência isso. Mas paulista não tem. Sotaque. Meu, assim, paulista não tem sotaque. paulista não tipo, tem sotaque. É que aqui eu fico... É que a gente é fala um olhar certinho, meio né? egocentrado, né? Porque realmente é o motor do país e todo mundo vem pra cá pra tentar conquistar o seu lugar ao sol, né? E até virar suco. Mas é igual o homem que virou suco. É. Mas assim, na realidade, São Paulo é uma cidade de grandes oportunidades. Eu amo São Paulo, eu adoro São Paulo. Minha filha é paulistana, minha esposa é paulistana. A gente deve muito da nossa carreira a São Paulo. Porém, o personagem ele não é só de sátira do paulistano. Mas a gente percebeu que tinha muitos paulistanos que tinham esse jeito meio filho de vó, sabe? Então, mas tem no Rio também. Mas fica mais engraçado com o sotaque paulistano. Entendeu? E aí isso foi se amalgamando aos poucos, né? E aí tinha um nome Bossa, que era de uma coisa que a gente sacaneava um cara lá, um jiu-jiteiro camarada, que também era meu camarada, treinou comigo, inclusive, jiu-jitsu. Mas ele bateu num amigão nosso. Eles saiu na porrada num jogo de basquete lá e meteu a porrada nesse amigo nosso. E nosso amigo, porra, ficou bolado e tal. A gente, acho que pra meio... E esse amigo era de São Paulo ou não? Não, todos lá de Petrópolis. Todos, pô. A gente meio que não ia sair na mão com o cara, a gente ficava criando apelido pro cara. Porque o cara tinha um queixo de gaveta, assim, a gente falou que o cara era Bossa, de boçal. E isso foi ficando entre a gente, o Bossa ali, aí não sei o que, a gente ficava fazendo isso. Quando em cena eu fiz um paulistano com um prognata, a primeira vez foi Plínio. Mas já ficou aquele Bossa vindo aqui. Tem que ser Bossa, tem que ser Bossa. Aí quando foi pra mesa de criação, falamos, não, o nome tem que ser Bossa. É um nome que a gente falava lá, eu, o Sali, o Dalbinho. Abraço Sali, Carlos Henrique Sali e o Dalbinho, meu amigo que hoje mora em Nova York, mora lá perto da Quinta Avenida. O cara é milionário, porra, um talento absurdo. Abraço, Dalbinho. Cara, realmente é isso aí mesmo. E aí assim, veio o Bossa. Então, a dúvida é que o Bossa começou lá atrás, aí você falou que a última edição foi sobre os Faria Limers, assim. O Bossa hoje em dia, como que ele seria também? E mudou muita coisa? Ele é isso. Ele tá sempre tentando se adequar. Ele tá sempre buscando o hype dentro das possibilidades dele. Você vê que nos últimos momentos do Bossa ele tentou ser cantor de trap, MC de trap e Faria Limer, né? Um empreendedor e Faria Limer. Ele tá tentando ainda. O Bolsa Faria Limer, por favor. O que tem? Um pouco de... Se você puder... Cara, olha, eu fico sempre com muita dificuldade de fazer o personagem sem estar com a caracterização. E eu não vou ser deselegante com você. Eu vou fazer. Mas não fica igual. Não fica igual. Não fica igual. Eu sugiro o seguinte, agora nesse momento aqui pode enfiar o link na minha cara pra galera clicar e assistir toda a série Faria Limer Experience que tem aí no YouTube. É melhor, a performance é melhor do que eu tentar fazer aqui. Dá a descrição, é legal pro pessoal. Aqui embaixo. Reforça aí. Aqui, ó. Onde então, ele pode acompanhar. Acompanhar aqui no nosso canal no YouTube. Hermes e Renato Oficial. A série completa. Tem essa série. Muito legal. Começa com ele indo no Touro de Ouro, lá no que foi colocado na Bolsa de Valores de São Paulo, aquele touro meio mandrake nosso, né? E aí depois ele vai pra Faria Lima para explicar pra galera como é ser um empresário de startup ali na Faria Lima. Muito legal. E como surgiu o Joselito? Cara, o Joselito, na verdade, ele é inspirado no Joselito que realmente o cara existe. Que ele, na época lá, voltando agora, pré-MTV ainda, lá em Petrópolis ainda, nas nossas criações, na casa do Fausto do Franco, lá
na época do VHS, o Joselito era namorado da irmã do Fausto do Franco, né? Era cunhado deles. Cunhado do Fausto do Franco. E ele era um pouco mais velho que a gente, ele tinha lá seus 20 e poucos anos, a gente tinha lá 14, 15, né? A gente tava naquela adolescência ali. E, cara, assim, a inspiração veio que a gente fez uma coisa caricaturada do cara, entendeu? Ele não era assim, esse cara, tipo, meio mongolão que a gente faz, virou um desenho animado, Ele era, tinha uma brincadeira desproporcional, assim, de força com a gente. E aí, por isso, surgiu até o termo do... Pô, Joselito, sem noção, cara. Então, ele vinha, dava às vezes uma porrada, assim, um tapão meio na gente, assim. Oi, aí, moleque, não sei o que, a gente... Pô, Joselito, sem noção, cara. A mais famosa dele, né, que virou uma cena nossa depois nos episódios, né? O cara agachado, o primo dele agachado. Moleque... Tinha 10 anos na época, o moleque era mais novo. Ele tinha 20 e poucos, ele viu o cara agachado, ele deu um bico na bunda do cara, o cara voou assim, sabe? Tipo, caraca, meu irmão, pra quê? Mas assim, a gente, é que o Adriano falou, a gente pegou o nome, pegou o jeito dele, porque ele era meio personagem mesmo, sabe? Tipo, tem pessoas que são meio personagem, elas usam quase sempre a mesma roupa. E ele era meio isso, ele usava sempre tinha essa diferença, ele usava bastante o xadrez. Mas clássico, o vestimento dele era a vestimenta dele original, e a gente começou a sátira dele assim, lá no VHS em Petrópolis, era uma blusa da Hard Rock. Aquele moletom na época da de moda. Hard Rock, clássico dos anos 90. Todo mundo viajava pra Miami e vinha com moletom. Hollywood ou Hard Rock. Mas então, hoje em dia, isso na minha geração é meio hype, assim. Você vê, tipo, jaqueta, essas coisas do Hard Rock, tudo, tipo, é bem mais caro. Porque é vintage, entendeu? 90 tá voltando. Exato. E eu era mais parecido com ele, assim, né? Tinha um lance meio de ser moreno, igual a ele, assim, de cabelo preto e tal. Mas tinha uma coisa, tu imitava já ele, né? Peguei o trejeito dele, do jeito ele realmente ele falava com uma boquinha meio assim. E ele dava uma risadinha, porra, vai seguir e tal. Ele tinha uma risada igual do que ele faz. E aí, numa gravação que a gente tava fazendo lá na sala do Fausto, lá, a gente tava gravando o Cláudio Ricardo e tinha que montar a bancada de jurados. Cláudio Ricardo era um apresentador, tipo, sei lá, Gugu nos anos 90, a gente fazia. Que depois a gente fez na MTV também, virou, mas lá no VHS ainda já fazia na sala do Fausto. E aí um dos jurados era o Joselito. Precisava, era o ET de Varginha, o Gasparzinho, o Jason. Aí falou, cara, precisa de mais um aí. Aí o Fausto falou, cara, faz o Joselito, imita o Joselito aí, tem a roupa dele aí e tal. A gente pegou o boletom, fez a barriguinha assim. E aí começamos. Cara, mas foi na hora. É impressionante, né? Que é engraçado, né? E foi muito espontâneo, assim, né? O lance de... Isso é um detalhe. Por mais que você tente, às vezes, cercar o frango em querer acertar numa sátira ou num personagem, é muito comum e é mais recorrente que a coisa aconteça numa espontaneidade. Entendeu? Que ele vá surgindo. É o caso do Joselito e o caso do Bossa. Do Hermes e Renato também, os dois personagens. Natural. Eles vão surgindo. O Hermes e Renato surgiu no fim porque a gente gostava muito de pornô chanchada e ficava falando um com o outro com sotaque de pornô chanchada. Falando, ora, seu puto, lhe dou um tiro na cara se me responder assim novamente, ouviu bem? Um ligava pro outro por telefone e ficava falando assim. Entendeu? Então, no colégio, surgiu o personagem, é um reflexo de uma coisa que vem acontecendo criativamente, né? Quando é bom, geralmente não é era assim. aquela coisa, vamos parar, precisamos criar um personagem. Como é que vai ser esse cara? Vai ter... Massacration também foi assim. Às vezes fica forçado. Massacration também foi assim, né? Foi primeiro ver o nome, a gente escreveu um roteiro do Histórias Ocultas do Além do Outro Mundo. O saudoso Kishi, que já não está mais aqui, faleceu ano retrasado, ao passado. Era uma figura da noite aqui de São Paulo, músico também. E um dia eu encontrei ele numa balada e ele falou assim, cara, vocês tinham que fazer um daqueles Histórias Ocultas do Além do Outro Mundo, do cara que perde as pernas desejando a um gênio que ele tivesse um pinto que arrastasse no chão. Aí o gênio ia lá e cortava as pernas deles. Eu falei, tá aí, agora teu pinto arrasta no chão. Aí o cara contou isso, eu fiquei com isso na cabeça, contei pra ele. Ele falou assim, porra, esse gênio podia surgir, a gente pensou, né? De um disco que o cara compra na galeria do rock e gira ao contrário, um disco de metal, de uma banda extrema e tal, tipo... de black metal e tudo mais, e o nome da banda aí, qual que era? Aí surgiu o Massacration, um nome ali. Uma ideia por acaso. Surgiu só o nome ali. Surgiu só ali o nome. Tinha o Fausto, puxava um riff de guitarra,
E o Bruno acompanhava gritando. Uou! E dava os agudos Era dele. o Arueru. Clássico. Mas não tinha letra, não tinha nada. Quer dizer, não tem até hoje. É um embromation o tempo inteiro. E aí, E era isso que fazia a pegada ser a pegada, era aquilo. Né? juntou esse primeiro riff com essa primeira encaixe de vocal, com esse nome do sketch e fez o Massacration. Sacou? Então não foi nada. É importante fazer essa introdução, né, para a gente ir desenvolvendo o nosso papo. Mas eu acho ela reducionista, porque eu acho até que cansa vocês. Mas lá atrás, por que vocês continuam na estrada e vocês continuam pensando em coisa, tendo essa ideia? Sim. Daí surge, por exemplo, a gente estava falando aqui que vocês vão muito a podcasts. Você quase não tinha tempo mais para fazer nada e Não, no último ano. no último ano de tanto que o você meu ia a podcast. trabalho mais frequente era não remunerado. Que era eu ia frequentar podcast. Então começou a ficar difícil ganhar dinheiro, porque eu ficava com muito tempo da minha vida ocupado Ocupando em com trabalho. Não, eu comecei a pensar, eu acho que eu vou trocar aí podcast para trabalho voluntário para caridade. Eu acho que Vou reforçar o pelo menos a minha agradecimento. poupança kármica aumenta, Vou entendeu? reforçar o agradecimento por vocês terem vindo aqui depois dessa. Mas onde eu quero chegar? Além da apresentação e da gente falar um pouco de nostalgia aqui, vocês seguem na estrada, seguem produzindo coisas e uma dessas estalos criativos é de satirizar os podcasts. Sim, é verdade. É o Bem- próximo bem por aí. empreita. Então, conta aí um pouquinho. Pode dar spoiler? Pode. Por enquanto o nome é EngajaCast. E a gente... Acho que... Não sei se já pode falar da plataforma. Bom, se eu não sei, é melhor não falar. Mas é numa plataforma grande de streaming que vai ser exibida o podcast e a live vai ser numa plataforma grande também de lives. Vão ser 24 programas em que a gente vai satirizar os maiores podcasts e também criar novos podcasts com premissas absurdas. Entendeu? Tipo, Tipo Cativeiro Cast. A gente sequestra o Convidado convidado uma uma semana semana antes, deixa ele no cativeiro para uma entrevista dentro do cativeiro. Algumas das ideias aí que... O melhor estilo Hermes e Renato de ser. digamos que é um lugar de entrevista um pouco diferente. Não, ó, se você for ver bem, o Vilela é bem parecido com o Cativeiro Cast. Você fica muitos dias lá. Eu cheguei lá com 40, saí com 41. Do Vilela, o podcast do Vilela. Numa parte baixa da casa dele lá, bunker. tipo um bunker. Então fica muito parecido com... E ele ainda pediu uma pizza, aí ficou com cara de cativeiro. Tô curioso aí, O cara já, achou que ia tá embora, tô falou, não, tentando já posso ir embora. imaginar. Ele falou, não, O cara. nosso podcast vai passar ileso dessa sátira aí, eu acho. Hein? Por quê? Vai. Não sei. Vai passar. Não sei não. Eu tô brincando. Você que gosta O humor tu vê como o humor é um perigo, rapaz. As pessoas às vezes têm um cagaço, mas é do que eu posso fazer. Não do que eu... Mas é um Você perigo, faz. mas é um o que eu perigo. faço. Não, eu não vejo como um perigo. Tô brincando, é uma homenagem. Vejamos, vamos puxar para um lado, vejamos como uma arma mais do aspecto positivo. Sim, de, sempre. de contracultura, Mas esse eu acho que... de objeto político, inclusive, o humor. de trazer luz para aquilo que às vezes nem pode ser discutido também, sabe? O humor acaba sendo uma forma interessante de você abordar os temas que são tabus, entendeu? Sim, espinhosos. Porque geralmente quando você não se leva a sério, fica mais fácil viver, né? E o humor, acho que ele facilita um pouco a vida, né? Com certeza. Você vê que na pandemia, né? Acho que assim, as pessoas já consumiram isso, né? Humor em séries, nos streamings. Eu, por exemplo, fui ver The Office na pandemia. Não conhecia The Office. Aí, foi uma descoberta pra mim. Eu não conhecia The Office, meu irmão. The Office é uma obra genial do humor. Né? Eu gosto também. Comecei a assistir na pandemia, inclusive. Eu também. Antes eu assistia trechos, assim. Aí eu falei, vou parar pra Cara, assistir. eu vi às vezes na TV a cabo, nunca me chamou a atenção. Nunca.
olhava aquela chamada, The Office, começando ainda É meio dublado, sitcom, né? aí você fica meio, sei lá. Eu não levava fé que fosse bom. Mas aí, porra, na pandemia, eu não sei quem falou comigo, tem que assistir, um amigo roteirista foi que falou. Aí eu comecei a ver, cara, mas foi assim, eu fui Te pegou. consumir rápido, assim, Te pegou. sabe? É. E aqui é curtinho também, né? Você já assistiu, Marcito, meia hora cada episódio. Mas são tipo, muito bons. mas é Eu queria, bem grande. eu queria É. pegar esse gancho e saber o que vocês gostam de o que tá legal hoje, o que vocês gostam A de gente tá ver. falando sobre humor e né, sobre do produzir. humor. O que vocês olham assim e falam, isso As aqui é uma séries, sacada né? boa. As séries tem tanta série boa de humor, não tem? Eu acho. A última que eu vi de humor, assim, que eu ri bastante foi a do The Righteous Gemstones. Do Danny McBride. Ele não é um cara muito famoso no Brasil. O papel dele mais famoso, assim, talvez tenha sido Tem uma série com ele, o Eastbound and Down, que ele é protagonista, mas também não é tão famosa no Brasil. Passou na HBO aqui no Brasil, mas... E essa série também é da HBO, mas o elenco é sensacional. É o John Goodman, é o Danny McBride, é o cara do The Workaholics. Eu me esqueci o nome dele também. A série é excelente. É sobre a história de uma família do sul dos Estados Unidos, que é uma família de pastores, né? Então os filhos também são pastores. Humor. Mas são muito pilantras. A série é ótima. Tem aquele Eric Andre também no elenco. É muito boa. E no Brasil, qual que vocês... De humor? Não, ele não respondeu nem Não, então, do geral, digamos que você... acho que o streaming também, né, cara? A gente acabou... O consumo ficou, esse lance da pandemia, né? A gente recluso ali, acabou... A gente tá falando muito de humor, mas a gente tá falando de Ozark, né, cara? A série que não é humor, mas que é muito foda também, assim. Lance de roteiro, demais. Peaky Blinders, pra mim, que eu peguei também, foi uma parada que eu... Entrei de cabeça, assim. Dois clássicos recentes aí, né? Bem... Ozark com a pegada também Breaking Bad. Né? Bem nessa linha parecida. Nessa linha da questão do narcotráfico. Sim. Muito legal, assim. Eu acabei caindo mais pra esse lado dos proibidão, assim. séries pesadas aí, vamos dizer. Dramas. Do Brasil, cara... Tô tentando lembrar. A gente tá falando de geração nova aí, tipo, de humor. O Diogo Defante, que é um amigo nosso, que é um moleque... Aí é o YouTube. Eu consumo o YouTube do Defante, por exemplo. Eu adoro o trabalho dele. O Defante tem que vir aí, chama o Defante aí. Olha. Chama o Defante aí que... Tá aberto o convite aqui. Eu adoro o trabalho dele. Eu acho ele Seria muito uma foda. honra recebê-lo. O Igor Guimarães, eu acho um humorista muito bom. O Igor trabalhou comigo no Pânico. Tive a oportunidade de dividir cena com ele. Um cara muito bacana. O Igor, o Defante. No YouTube, essa galera que eu assisto. Nas redes sociais, assim, não tô conseguindo lembrar. Tem uma turma nova que tá começando, cara, que eu fico prestando bastante atenção. Mas eles ainda estão, tipo, Kitarina, o moleque começou a fazer uns memes e tudo mais. Eu adoro ver o humor dele, assim, bem tosco. O Deco do Pagode fazia muito... O meme tem muito do que vocês... do que vocês produz, né? Mas eu tenho um pouco de bode de meme. Tem. Um pouco. Das páginas de meme que não acreditam o que eles memearam. Eu acho que é uma cultura da nova geração de não acreditar e foda-se. Terra de ninguém. Mas não é bem assim as coisas. Não são bem assim as coisas. As coisas não são bem assim. Eu acho que é minimamente educado e ético você acreditar. Põe lá, isso aqui vem de não sei o quê. Põe a tua legenda que tu quiser. Faz o meme do jeito que você quiser. Marca a pessoa só, pelo menos. Inclusive porque tu reforça, dá uma moral pro trabalho do coleguinha que tá também... O meme nada mais é do que uma amálgama de referências. Ele não é uma criação, minha opinião, tá? Ele é uma criação, mas ele é uma amarração que depende de conjunto de elementos visuais e de texto que geralmente são coisas que eles pegaram buscam prontas, né? Prontas na internet. Né? E aí só compilou ali e distribuiu. Então eu acho que, assim... Com a gente rola muito isso, com o nosso conteúdo. Eu falo porque rola muito com a gente. E é engraçado, como aí os fãs nossos que acompanham veem e falam...
Olha aí, cara, marca a gente, marca o nosso pessoal, É, marca o Hermes. Não, rola com a gente também aqui, volta e meia, mas assim, a questão não é nem de adaptar nada, é o corte de vídeo corte nosso aí, aqui e também sem crédito. Dá uma força pro coleguinha, nós estamos Só botar trazendo lá, só botar os lá, grandes precisa- figuras. Nada demais, marca uma arrobinha só lá, arroba arroba de fulano. Libertadores lá. Aí eu sempre vou lá, eu entro lá, cara, Acredita. maneiro, Hermes e Renato, eu vou lá e marco Mas vocês, sabe? mas eu gosto de a galera meme. vê. Eu dou muita risada. A Melted Vídeos, o Rolê aleatório, rolê aleatório. coisas pra ver Saquinho de chapado, lixo é também, não tudo sei se saquinho de vocês têm lixo. esse lixo, sigo. Brasil que deu certo, Não, eu tem dou muita risada. coisa engraçada, né? Tem coisas muita pra ver coisa engraçada. chapado, tudo a galera... E é legal que no fundo os caras são fãs também do nosso conteúdo, Todos esses assim, que eu né? tô citando aqui, todos o Bad Vibe, Bad Vibes, tipo, pô, tudo a todos galera que- esses são, a gente se comunica ali pela internet, esses acreditam. O Sebastião Salgados, Sebastião Salgados Clássico, também. pode. Esses caras dão crédito, pessoas. Esses caras dão crédito. Todos esses Cresceram não. com a gente, assim, são fãs. São fãs. Teve um ou outro desses que eu tô citando aqui agora, ó, que eu tive que dar um puxão de orelha. Mas, acredita. É isso, não precisa de puxão de orelha, se tem referência a um trabalho, não custa nada e valoriza também a quem criou. Você aí, compartilha, quer compartilhar os vídeos da Comebol Libertadores aqui do podcast 90+3, inclusive dessa entrevista aqui que vai sair bastante corte legal, porque os caras têm muito a dizer. Só dá aquele créditozinho, né? E você que tá aí no YouTube, aí, ó, já pintou aqui, ó, já tá na sua tela. Se inscreve aqui no canal, deixa um like, dá aquela fortalecida pra gente continuar trazendo gente como esses aqui, pra gente bater bons papos, né, Dai? E eu quero saber o que eles estão consumindo, como é que vocês estão consumindo de futebol. Tá. Como é que tá sempre alimentando a paixão, a chama rubro-negra, né? isso E de maneira geral, vocês gostam de futebol de maneira geral, não tá resumido ao Flamengo, né? Gosto. Gosto de jogar, gosto de assistir. Eu tenho assistido menos depois que fui pai. Na verdade, quando eu era solteiro, eu assistia muito. Eu nem acho que era até saudável. Eu assistia demais. Não só Flamengo, Não só Flamengo, mesa redonda e tudo mais. consumia os programas. Talvez eu soubesse mais de futebol naquela época do que de humor. E hoje em dia eu vejo jogos do Flamengo. Eu vejo, vez ou outra eu vejo jogo da seleção. Vez ou outra quando tem algum clássico internacional e Champions League, eu tô com tempo, eu consigo me programar, eu assisto. Mas é isso. Antigamente eu assistia tudo, queria ver o campeonato alemão, aí assistia no sábado, já punha cervejinha pra gelar e ia com o sábado inteiro assistindo futebol, entendeu? Agora eu não faço isso com esse tempo todo com exclusividade pra isso, entendeu? Não tem mais. Qual é o teu consumo? Eu também, cara, eu gosto, como o Filipinho falou também, eu gosto de futebol no geral, né? Então eu assisto também futebol europeu, os campeonatos estão passando. E, pô, minha mulher hoje em dia, ela gosta também muito de futebol, então isso ajuda também, porque ela se amarra também. Gremista, tá numa fase ruim agora. Aí Série B eu não vejo com ela, né? Aí eu deixo, falo, não, assiste aqui, põe no laptop, assiste você a Série B. Volta e meia eu dou uma cutucada ali, uma brincada com ela ali, mas aí eu não consigo assistir. Mas aí a gente consome, cara, eu gosto, assim. Por exemplo, Flamengo eu paro pra ver, né, cara? Quando tem aquela coisa, pô, Libertadores e tal, tu se programa ali. Às vezes, pô, o horário do trabalho, tu chega, vê meio que o segundo tempo, às vezes não dá. Mas a gente tá ali, né, cara? Independente da fase. Pô, falando mais do Flamengo, né, cara? A gente que viveu uma época aí ruim de Flamengo pra caramba. a gente ia no Canindé ver o Flamengo 3x3 contra a Portuguesa com o craque do time era o Ibson, porra. Pô, 2005, entendeu? Pegar aqui Flamengo em 2005, 2006, aquelas fases ali que Val Baiano, não sei o que, a gente ia no Pacaembu. Dia dos Pais, eu fui no Pacaembu ver Flamengo e Corinthians e Flamengo no Pacaembu. O Flamengo jogou aquela camisa azul e amarela, foi a estreia daquele uniforme horrível. Val Baiano era o destaque do Flamengo, camisa 9. O Dia dos Pais, eu tava com a minha filha pequenininha, levei minha filha pra ir comigo pra ver o Flamengo e Corinthians. Tomamos perdeu 2x0, acho que isso foi, perdemos lá. Então assim, a gente pegou a fase ruim do Flamengo, né? Aí hoje em dia eu até fico puto às vezes, né? Quando eu comento coisa do Flamengo ali nas páginas e tal, né? Os caras vêm falar que tu é modinha. Tu é o da modinha dessa geração. Mas tem vários, viu? Tem vários influenciadores aí que começaram a vestir camisa do Flamengo depois que veio o Jorge Jesus pro Flamengo. Aí eu falo, irmão, peraí, senta aqui um pouquinho, tu vai ouvir que eu já fui... Porra, cansamos de ir no Maracanã, né, mãe? Sair de São Paulo, chegar no Rio, vamos pro jogo, vamos, a gente foi no Maracanã. E quando moleque também, quando a gente era moleque, a gente ia... de ônibus, excursão de Petrópolis pro Maracanã. Ia de carro, porra, com
com um cara mais velho só guiando e o resto era tudo molecada de 17 anos. Então, assim, a gente 15, viveu 17. essa fase tenebrosa de Flamengo, assim, né? E aí, hoje em dia, pô, o que tá legal, tá rolando aí, eu ainda acompanho, gosto, assim, eu me amarro, eu me programo pra assistir, quando tem algum compromisso, assim, fala, porra, a gente, tem uma pelada que eu jogo de semana aqui, aí tem jogo do Flamengo, fala, porra, tem uma TV lá pra ver depois, pra não perder e tal. Importante. Acompanhar. Porque eu gosto de futebol. Eu assisto isso aí também. Tá, às vezes zapeando, assim, tá rolando um jogo bom, assim, que dá pra ver, eu paro pra ver porque eu gosto. Entendeu? E eu também já vejo hoje em dia com outros olhos, né? Futebol. Não tem mais aquele coisa só de torcedor, fanatismo, né? Você começa a ver, pô, lance meio tático, aquela coisa do time. Questão Mais sisudo. física, assim, aí tu começa a ver o futebol com outros olhos. Tanto que hoje em dia tu vai discutir de futebol, de Flamengo e tal coisa, tu nem entra muito na questão de paixão só pelo... Tu acaba vendo por outros olhos, né? Mas um campeonato que eu gosto de assistir ainda com prazer é a Libertadores. Eu tenho diferente, gosto de ver. Aí, Opa. É diferente. É verdade. Porque até jogos que não são do Flamengo eu gosto de assistir. Sabe, tô zapeando, eu paro pra assistir o time brasileiro na Libertadores, outros times brasileiros na Libertadores. Porque é um campeonato que tem uma coisa, como é esse mata-mata e esses jogos lá e cá contra times, porra, da América do Sul que são times fortes, né? Boca e Corinthians, Corinthians e Boca. não é nada com o que vocês estavam falando, não. Mas pode continuar. Tá bom. Tá tudo bem. Mas eu curto bastante assistir Libertadores. Vocês falaram do Ibson, mas o Ibson teve o seu momento. Campeonato Brasileiro 2009, ele era do time, campeão. Tá? Teve o seu momento Tava no ali. Flamengo. O Ibson tava ali naquele time. 2009 Peça importante, sim, não? Não. 2009 ele tava no finalzinho, tava não. 2000 ele tava antes aí. 2008, da eliminação o da meio Libertadores. campo- meio campo- Com a América tava. Com a América em 2008 ele tava, mas ele foi embora acho que em 2008, se eu não me engano, porque 2009 o meio campo Maldonado. era Maldonado, o outro cabeça de área não vou lembrar. Era o William lá, aquele Williams. Williams. Aí fechava o meio Pet e Zé Roberto. Zé Roberto. Adriano. Adriano. Sheik. Não, ele não tava, já não tava. Era o Adriano, o Sheik saiu no o começo Zé do Roberto, ano. na verdade, o ataque. O Toró jogava, não? Tinha o Marquinho Toró. também. Toró jogava. Não, era Toró, Williams, Maldonado e Pet. Na Kleberson. frente- Kleberson jogou, Kleberson tava também. também. Kleberson tava aí também. É, eu tô querendo lembrar. Metido aí. Então, o Ibson não tava. Já tinha saído, né? O Kleberson já tinha chegado no ano antes, né? A zaga tava Fábio Luciano, não tava? Fábio Luciano. E o Ibson teve um grande momento no time do Flamengo ali em 2008, que foi o time que classificou para Libertadores. O Com uma arrancada, né? Numa arrancada no Uma final arrancada, do, sim, ele teve do um campeonato. Teve um bom momento. O E esse Santos, time- quando o contratou, em 2012, para ele disputar a Copa Libertadores, ele era um jogador que chegou com um peso para jogar naquele Santos do Neymar ali. Não, ele era bom jogador, mas que eu tô falando assim, que ele era o craque do time numa época em que Não era para tinha ser o ninguém. craque, né? Hoje ele você era, tem craque exatamente. Gabigol, É. de Arrascaeta. O time é recheado agora, né? É, o time é bom. O time é bom. Time do Flamengo. E Esse Jorge Jesus, vou falar disso porque a gente sempre menciona aqui nos produtos da Comebol Libertadores que tem esse saudosismo do Jorge Jesus, volta Mister e tudo mais. O que vocês acham disso? Vocês como os torcedores também acham volta Mister? Estão confiando no trabalho do Paulo Souza? Como que vocês veem esse divisor de águas? Eu não assim, quero vamos que volte o Mister e eu não tô confiando no trabalho do Paulo Souza. dá para dizer? Os dois, tem esse dá lado pra também. ser os dois também, Uhum. né? Dá pra fazer essas duas escolhas. Eu acho o Paulo Souza, ele deve ser bom técnico, mas eu acho que ele não entendeu ainda o Flamengo, entendeu? O Flamengo é complexo demais, tem uma diretoria meio... Sempre, por mais que tenha profissionalizado, sempre é um pouco bagunçado, entendeu? E eu acho que ele vai ter problema com essa panela que tem dentro do time, já tá tendo. E existe essa coisa da torcida, né, com o Jorge Jesus, que parece um pouco aquela coisa, às vezes, de uma ex-namorada, ou você com ex-namorado, pode dizer, com um A gente falou ex-namorado. sobre isso, a Bianca Molina também, todos os programas a gente fala que é quase tipo isso, Relação de ex. namorado. O problema é que não dá pra dar uma asinha
pra ver se dá pra voltar ou não, entendeu? Tipo, se ainda tem aquela química, vamos ver se ainda rola. Não dá pra falar assim, ó, Jorge Jesus, vem aqui, faz uns 3 jogos aqui pra ver se vai rolar mesmo. Vamos fazer um flashback pra ver se... Não ia rolar de novo do mesmo jeito que foi. O momento físico de alguns jogadores já não é o mesmo. O Felipe Luiz precisa de um reserva à altura dele, muito bom como ele foi em 2019, porque ele já não tem mais o físico de 2019. O Rafinha, quando jogou na lateral, é muito melhor do que esses outros que estão aí. Então já tem um déficit técnico para o time de 2019. Então não é só o treinador, é o time que já não é tão bom quanto o de 2019. Deveria ter feito contratações melhores, mais pontuadas na zaga, para as laterais, e não fizeram, como trouxeram mais jogadores de frente. E tem umas peças que chegam uma hora que, por mais que tenham sido muito importantes durante o período, chega uma hora que dá também, né? Satura. Não dá pra, porque depois fica até uma coisa meio estranha, porque você começa a queimar o filme do cara que ali atrás ele foi muito importante, e aí chega uma hora que vai ganhando um desgaste, assim, sabe? É o Diego? O Diego, pra mim, eu acho que o Arão, por ser, é muito bom, assim, mas chega uma hora que, não sei, vai perdendo, acho que a validade vai passando um pouco, sabe, de jogadores também. Que eu acho que também coisas internas devem acontecer ali, né, dentro de elenco, e muitas coisas vão... E o tempo vai passando para alguns que tem que rodar, tem que mexer um pouco peças, né? E eu acho que dentro do Flamengo ali, do elenco, o Flamengo tem muito isso, sabe? O próprio Diego Alves também, no gol ali, é um cara que... Já dançou, né? Já deu. Ciclos, né, que se fecham. E aí talvez ele... Eu tô falando aqui também, posso estar falando besteira, mas aí talvez o cara fica dentro do elenco causando um desgaste desnecessário, sabe? Então acho que é muito mais do que só o que a gente vê ali pela TV, do que a gente acompanha, do que passa ali, né? Acho que no dia a dia deve acontecer muita coisa, isso que o Filipinho falou do lance da diretoria ali, tem muita coisa que deve ser muito complicado, né? Muito boa pergunta da Dai, mas então você acha que você não é a favor? Eu não sou a favor da volta do Jorge Jesus, mas eu também não sou a favor da manter o Paulo Souza com essas invencionices por muito tempo. Se não funcionar... porque, assim, eu acho que tem que dar o tempo pro cara tentar. Mas tem que acertar em algum momento essa tentativa. Não tem que engrenar, porque tem um elenco bom. Ele não tem um elenco do Atlético Goianiense. Ele tem um time com jogadores caros, de peso. Entendeu? Eu até acho que tem alguns jogadores que são muito bons, mas eles também têm uma valorização um pouco exacerbada às vezes. Entendeu? Mas isso é normal de hoje em dia também. Os caras não jogaram tanto e tem uma amarra do cacete, moro? Não dá pra esperar também. Não, também... Mesmo, compartilhe, não traria Jorge Jesus de volta. Eu às vezes, eu até coloco umas pilhas às vezes na rede social do Mister, assim, dá uma brincada, mas é de pilha mesmo, assim. Eu também acho que o que o cara fez vai ficar marcado ali, e talvez se viesse e não desse certo, aí cairia nessa história que eu falei, de aí, o cara não presta, não valeu, não foi bom. Então acho que foi muito importante, né, o que ele fez, tudo que ele fez, não só no Flamengo, acho que o lance de ter colocado esse outro patamar no futebol aí, que por conta, acho que desse Flamengo 2019, as coisas mudaram, né, aumentou ali o sarrafo, né, todos os times começaram a correr diferente, mas eu acho que é isso, valeu ali quanto durou. E eu acho que o Paulo Souza é isso também, tem que ter esse tempo, mas assim, não dá pra esperar ser eliminado na Copa do Brasil, ser eliminado na Libertadores, pra depois falar, valeu. Pagar pra ver. Eu vou te falar um nome que eu gostaria que talvez cairia bem no Flamengo, acho que o Cuca seria um cara que pegaria esse elenco aí. Atualmente o Cuca é a outra pessoa do Cuca que foi no Flamengo. Né? Olhando hoje. Ou ele, digamos que ele, durante esses anos, esse ato entre Flamengo e hoje, ele exorcizou alguns demônios. Aqueles... Teve a questão de ter Chororô. saído, venceu, inclusive uma Libertadores, ano passado campeão, brasileiro, Copa do Brasil. Como torcedor do Flamengo, se eu falar assim, beleza, vai sair o Paulo Souza, mas vai trazer quem? Se não for o Jorge Jesus. Eu olharia o Cuca assim como e tá no mercado, né, também. Colocaria esse cara pra correr, talvez, sabe? Também. Agora, é foda, né, cara? Porque, porra, eu particularmente eu não acho o Paulo Souza que ele saiba montar um time. Parece que ele sabe montar o time. Eu só acho que
ele tenta inventar um pouco demais na isso zaga. que eu acho que incomoda, assim. Sabe, a zaga... jogar com 3 zagueiros tem que ter uma equipe muito bem entrosada, sabe? Para você tirar um cara de ocupar o meio campo, para ele ficar nesse limbo que é entre a zaga e o meio campo hoje em dia, que é um buraco, né? Existe essa pressão na saída de bola, mas não existe uma presença muito marcante hoje em dia nos times no meio de campo, assim. Você não vê os times com grandes meio-campistas, tirando o Flamengo, que tem o Arrascaeta, e o Palmeiras, que tem o Veiga, um time Rafael Veiga, tem bem azeitado no meio do campo. o Danilo, né? O jogador que tá despontando. Os jogos estão muito jogados pelas laterais do campo, né? Muita velocidade, com ligação direta, com contra-ataque. E outra, mas é cíclico no futebol essas coisas também, né? Sim. Porque tem pouco tempo atrás era o time tipo do Barcelona e a seleção da Espanha, que era um modelo de jogo. Aí dali a pouco vem a Alemanha e Real Madrid com aquele estilo pragmático de ir e matar o Geralmente jogo. os mundiais, as Copas do Mundo ditam tipo um divisor. os divisor, né? Porque às vezes pintam times, principalmente nessas competições tipo, como Libertadores e Champions League, que acabam aparecendo às vezes times que ditam forma de jogar. O Barcelona ditou a seleção espanhola. O Flamengo de 2019, de certa forma, dita um pouco hoje um parâmetro de jogo para um futebol sul-americano. Eu vejo o Palmeiras hoje muito que foi o Flamengo em 2019. Eles estão meio que no momento como está o Flamengo em 2019, assim... Com um físico muito bom, os caras estão... Marcando sob pressão. Eles estão completos como estava o Flamengo, assim, do Jesus, sabe? Embora com estilos sensivelmente diferentes por conta das particularidades de cada jogador também, né? Das equipes. Mas se você for ver, a ideia é muito parecida. Pressionar atacar o tempo inteiro, assim... provocar o adversário, o erro do adversário. Combo, né? Curioso essa visão, porque muita gente acha, né, o Palmeiras de defensivo, né? Eu não acho, cara. Muito. Muita gente difícil mensurar, mas já houve essa crítica, né? Eles pressionaram o Flamengo também. O jogo contra o jogo deles contra o São Paulo, que tiveram que reverter aqui no 3x0 lá. Chapante 4x0. Cara, os caras apertaram. O São Paulo não viu a cor da bola assim em 15 minutos de jogo. Tava, sei lá, 2 já. Os caras. Era uma pressão absurda. Acho que é uma pecha que se colocou-se no Abel. Quantos jogos eles vêm goleando na Libertadores? Está com 20 gols na fase de grupos, 20 passando aí bater recorde. Eu vejo assim, eles estão muito completos assim nesse combo aí, né? O físico, eles estão muito bem. O time do ano passado do Atlético Mineiro também era muito bom. Muito bom. Que saiu invicto da Libertadores. Com 2 empates com o Palmeiras. Numa semifinal. Todo mundo considerava a final Atlético e Flamengo, né? Então. Todo mundo já contava com isso. Mas o Palmeiras surpreendeu o Atlético, né? Foi um jogo... No jogo lá no Mineirão, que eles... Grandes duelos. Os duelos foram muito bons. Foram muito bons. Você gosta de lista, Zay? Gosto. Futebol, pra dar aquela apimentada. Então, vamos pegar aquele gancho lá que a gente fez no começo. Fazer lista. Tá. Vamos comparar aí. Vamos transportar de 81 e 2019. Tá. Quem que seria a escalação ideal entre esses dois times? Primeiro vocês falaram, não sei se vocês concordam, se vocês compartilham da mesma opinião, de que 81 é muito melhor que 2019? É uma opinião compartilhada? A construção mas de 81 bem melhor? Bem mais, né? Cara, é que eu acho que o nível técnico dos jogadores até os anos... Até 2002, a geração de 2002 ali, 2000... Depois jogou 2006 também, né? O nível técnico dali em diante, ele foi sendo uma coisa não tão importante perante o jogo físico. Apesar de ter tido esse time da Espanha e do Barcelona, ficou mais difícil encontrar jogadores com essas características pro jogo. Eu acho que já se prepara um jogador para ele ser veloz, ser bem preparado fisicamente, para ele ser forte, mas não preparam na base o cara para ele ter técnica, para ele dominar bem a bola, para ele ter um drible muito rápido
Isso é uma coisa que acaba sendo uma natureza daqueles que aparecem dentro das peneiras. Já naquela época, eu acho que não, era uma coisa meio natural. Não sei se era pela dificuldade, a bola era diferente, era ruim, era o campo os campos eram piores, a chuteira, o material esportivo era pior, então a técnica se sobressaía demais. Vinha aquele caroço de bola todo mal picando pelo campo, o cara arredondava ela. Então, eu acho que o nível técnico é menor hoje em dia. Mas também tem um contraponto aí, falando, obviamente falando de Copa do Mundo, somos 20 anos aí, né, da última conquista do Brasil. Mas, por outro lado, vamos falar de competições da Conmebol Libertadores, times brasileiros também dominam. Então, esse outro contraponto de gerações, obviamente, mas também, pelo menos no Sul-Americano, 2 finais seguidas brasileiras, né? O âmbito regional, a gente continua sendo... E os últimos 3 títulos. No âmbito regional, a gente ainda continua sendo predominante. Acho que até também pela questão financeira, né? Os clubes brasileiros têm, acho que uma verba maior, principalmente Flamengo, Palmeiras, Corinthians e Atlético, né? Tem grandes verbas, não tem grandes dívidas, tirando acho que o Corinthians que tem uma dívida grande. Mas são clubes que têm uma verba grande para investimento em elenco e acabam desfalcando os outros times também daqui da América do Sul. Vão lá e vê os caras que estão despontando no campeonato argentino, colombiano. O Galo tem Galo tem quantos? Tem Flamengo também. Nátio Fernandes. Flamengo tem Isla. Agora que abriram o Flamengo tem Isla, Arrascaeta. O caso desfalcou um Cruzeiro, né? Lembra quando foi pegado o Cruzeiro. Exatamente. O Galo tem o Zarate, veio do Racing. O Palmeiras 6, eu acho. Tem até que deixar sempre um de fora. Tem que deixar o Vargas depois também. A nível regional, e isso se repete também em Copa América, isso se repete nas eliminatórias. Mas o nosso problema tem sido quando a gente enfrenta seleções muito bem treinadas e muito alinhadas taticamente, né? Aí as europeias. A gente não ganha da França há quanto tempo em Copa? A gente não ganha da Alemanha. Tomando paulada. Aí antes teve a fatídica de 86. De 86 com o Zico, né? Na verdade, da França o Brasil só ganhou em 58. É isso. Toda vez que bate em Copa contra os caras, a gente toma ferro. O futebol europeu não era um problema pro brasileiro até a década de final dos anos 80, 90, assim, vai. O Brasil... Por isso que eu tô falando que o nível técnico... Mas financeiro também, né? Colocando financeiro... porque eles pegam jogadores aqui também. Aí entra esse problema do Brasil com o resto das... Tem também. Acaba tirando o que tem de melhor logo no nascedouro deles, né? Na fonte. Mas, de qualquer forma, eu acho que você pega o time da última Copa e compara com o time não precisa ser o campeão, 86. Pega a lateral, já põe ali. Pega os zagueiros. Vai comparando. Compara com o time, sei lá, de 82, então é um disparate. Então, por isso estamos falando de uma seleção que... Então, mas aí vamos falar. O Flamengo de 81 e o Flamengo de 2019. Você pega o goleiro. Se equiparam quase, não são grandes goleiros, nem o Raul, nem o Diego Alves. Estão equiparados, aí você não escolher, mas vamos montar. Vamos montar a seleção, vamos montar. Diego ou Raul? Cara, o Raul, cara. O Raul, porque ele tá na história do Flamengo, né, cara? Aí eu acho que vai porque eles se equiparam, não são... Nenhum dos dois é um fora de série. O Diego Alves tem um negócio que ele pega pênalti pra caramba, mas o atual momento dele não é o melhor. Naquele momento em 2019, lá, ele tava bem. Raul ou Diego? Eu vou no Raul, mas o Diego tem um lance que ele... nos pênaltis ali, ele conseguiu... Contra o Emelec. Mas ali a parada mais dura. Acho que é um final. Mas vamos Raul, é isso aí, pela história, Raul. pela... A lateral direita... E a esquerda... As duas laterais... Leandro, né? Leandro, Rafinha. Leandro. Que essa é dura pro Rafinha. Não dá. O Rafinha jogou muito bem no Flamengo, né? Mudou, eu creio que a chegada dos dois laterais de 2019 mudam também o padrão do Flamengo, o padrão. Eram posições que o Flamengo
tinha Sempre problema. havia críticas mas de é tempo. histórico. Muitas. E aí sempre chegam foi. caras que chegam pra resolver, porque são caras consagrados já. Não, e chega De jogando experiência, e jogando chegou, né? muito. O Rafinha, então. Chegou jogando muito e como líder, né? Também. Não, o Rafinha, eu acho o Rafinha um jogadoraço, mas o Leandro É o maior da história, né? considerado um dos melhores laterais da história do futebol, brasileiro. sim. A nível de Carlos Alberto, Cafu, Leandro, tá ali no meio. Ele senta na hall mesma deles. mesa. Ele senta na mesma Sentam. mesa. Né? A zaga central, Moser, uma Moser- cria da base, Moser é- e Rodrigo Caio. Moser. Injusta também, indigesta também. não dá, não dá. Um dos maiores da história também no Ao Flamengo. outro lado ali, talvez da conversa, porque o Marinho Marinho. não era um suprassumo da técnica, porém combinava muito bem com o estilo do Moser, né? Agora o Pablo, Mar. o espanhol, era bom, viu? Marinho. Bruno Maia foi uma grande surpresa. Marinho, Pablo muito bom. Uma grande surpresa, né? É. Porque ele jogava na segunda divisão espanhola. Acho que uma zaga de Moser e Pablo Mari pode Pablo ser legal. Mari. É. E chega e surpreende, né? Um zagueiro canhoto, Muito bom. com Não saída de bola. Foi o Jesus que trouxe. Jesus. Foi o olhar dele que chegou Então, e falou, jogava Muito na segunda bom. divisão espanhola. Ele, o final, ele já tava rateando um pouquinho. Então, pera. Da passagem Vamos dele lá, pelo Flamengo. Vamos recapitular. Raul, Leandro, Moser e Pablo Mari. Mari. Pablo Mari. Olha só, essa é boa, hein? É. O maior Flamengo de todos os tempos, né? Porque estamos aqui. É que assim, deve ter, por exemplo, o Juan. Ah, não, mas o Juan se teve o encaixaria Gamarra. aí. O Gamarra. É, tem o Juan. Ah, vamos Teve- focar entre 81 e 92. Nossa, mas teve outros. A lateral- Aldair. E a lateral esquerda fica com o Aldair Júnior. jogava na esquerda. Então, Jogava todos- nas duas, né? Então, Aldair seria a minha escolha. É que não participou daquele time de. Mas tem uns caras pra trás ainda, tipo Domingos da Guia. Aí Lembra, fudeu, lembra. Aí, Mas focando em 81. de 19, eu acho que o Pablo Mari fica no lado. Júnior na E o esquerda. Júnior na esquerda, porque não tem, também não. de gesto Capacete. demais. Não dá. Não dá. De gesto demais Não pro dá. Felipe Luiz. Não dá. O Júnior é a história do futebol brasileiro. Aí vem o Ilharão e Andrade. não dá. Eu acho até hoje o Ilharão um ponto de fraqueza no Flamengo. Mas em 2019 era? Sempre achei. Eu não tô falando que ele é ruim, mas ele não é um cara que acompanha o nível técnico de boa parte daquele time de 2019. Vê os caras que estão do lado dele. Claro. Ele é brigador, né, cara? Mas assim, umas entregadas assim que... O último jogo teve já, né? Faz 2 jogos e meteu 2 gols contra já, né? É. Mas isso eu tô falando agora, assim, mas mesmo em 2019, era um cara que dentro do contexto todo do time ali, ele Dava uma destoada. ele completava ali, mas era aquela peça que tu fala, pô, sabe, na pelada assim, o cara olha, ô, irmão, hoje... É o ferida. Vocês estão colocando ele como patinho feio daquele time. Mas dentro do contexto da beleza inteira Tô do time sentindo ali, isso, ele... hein? Então. Ele não se... A feiura dele não destacava, Mas vamos ele dizer melhorou assim. muito quando a chegada do Jesus e ele passou a fazer a saída de 3. Não é que ele que jogava com 3 zagueiros, mas Ele o vinha Arão ali e se fazia aquele metia cara. dentro do meio dos 2 zagueiros. Não, pra ele fez fazer a gols, saída. inclusive. E a saída nessa era de super surpresa. importante. Não, ó, Se você perguntar pro Jesus, ele vai dar um destaque Sim. pro Arão. Não, ele vai dar, com certeza vai dar, e eu não tô falando que ele é ruim, cara. não eu falei critico isso. ele também assim, Não, não. claro. Eu Uma acho- briga boa, mas um pouquinho mais à frente. Essa é boa. Não, mas Gerson- então vamos lembrar que Andrade Andrade. ganhou. Não, É. ficou Tá. claro. Gerson ou Adílio. Uma briga boa, embora jogadores diferentes, um canhoto, outro destro. Mas uma briga boa de camisa 8 aí. Mas eu acho o Adílio bem Não? mais dinâmico. Né? É. O Gerson, Mas- lá na França, ele tá começando a engrenar agora, mas o chamaram ele de Gerson mais preguiçoso. clássico, talvez mais... O Gerson, ele é mais... Cerebral. Engraçado que ele tem mais a ver com futebol dos anos 80 Do e o que Adílio hoje. tem mais a ver com futebol de hoje em dia. da dinâmica que colocava. Com O estilo certeza. de jogar, o estilo, Com né? certeza. Vai ver E a a quantidade do... É o Adílio. A minha escolha é o Adílio. É unânime essa? Também. Tanto que, pô, o Gerson, alguém achava que ele era meio lento às São vezes, meio né? combinados, né, Dai? Então, combinados e um pouco. E saudosistas, Saudosistas também. também. Cato, Saudosistas também. Disso, talvez. Mas Gerson. A galera achar o Gerson até... A galera fala assim, meio lento, né? Do jeito de jogar dele. clássico. Por isso, Não, mas ser mais jogou clássico de... muito. Classicão, jogou muito. Mas teve uma coisa também. Já no fim da temporada, ele já começou a fazer aquilo que depois ele fez no início da temporada seguinte. Ele começou a criar uma forma de
proteger a bola ali no meio-campo e atrasar o jogo do Flamengo. Porque com o Jesus ele não fazia isso. O Jesus enchia o saco dele para dar dinâmica ao jogo e tocar a bola de primeira. A bola chegava nele, ele já fazia começou a assim, amarrar demais, abria as asas e segurar a bola. E ele não é pivô. Ali não é lugar pra brincar, não, amigo. No futebol de hoje em dia, perdeu, já vai sair o gol. A próxima disputa, acho que antes de fazer, ela tem que pedir muito desculpa a Georgian de Arrascaeta, né? Porque é um craque dos maiores. Tá na história do Flamengo como talvez o maior estrangeiro ali, tem uma briga com o Pet, talvez, ali, blá, blá, blá. O Flamengo teve outros tantos estrangeiros importantes. Porra, mas eu acho que o Pet jogou mais que o Arrascaeta também. Mas essa discussão dá pra ter, não dá? Dá pra botar o da Arrascaeta aí. Dá. Só que o da Arrascaeta vai brigar com o Zico. Não dá. Aí não... Não dá. É injusto, Arrascaeta, mais uma, né? desculpa. Não, e a gente que viu o Zico jogar, Não tem, mesmo não dá não nem no pra- ápice, era uma coisa completamente diferente a sensação que a gente tinha de jogadores como esse. Eu lembro quando eu via na seleção o Zico, quando você via na seleção o Romário, e até mesmo o Ronaldo, que já é mais próximo a essas novas gerações. O Neymar. O Neymar. Olha, o Neymar, ele teve em algum momento isso. Mas ele já não é esse jogador que, quando a bola cai no pé dele, você se levanta do sofá. Você acha que não? Não mais. Hoje em dia não... tá. Ele tá numa fase meio... Ele tá numa nhaca. Olha, que ano de Copa, 2022, você acha que pode... Ele tá numa nhaca. Ele pode mudar. Ele é muito bom. Então Mas no de agora a Copa é um pergunta pro lado... perigo. Agora, de fazer Copa é um esses perigo. comentários aí. agora a pergunta de Copa é uma daqui situação. pra aí. Vocês acham que o Neymar decide uma Copa e agora essa próxima aí tem esse poder de... Eu acho de reverter? Eu acho que ele tem esse potencial. Tem. Eu acho que não sei se você eu vai acho estar que comigo. tem. Eu também. Eu sou acho que ele tem suspeito esse um pouco. potencial. Cara, eu acho que a gente porque- acredita por exemplo- porque a gente quer. Mas no atual momento, ele não tá... Mas eu acho que esse jogador que É, o sempre atual pode momento não é bom. surpreender. Não, isso, ele por pode. Isso que eu confio. Mas eu acho que a seleção brasileira, comparada às outras europeias que estão bem, Você vê abaixo? eu vejo abaixo. Eu vejo abaixo. Muito abaixo? Não muito abaixo. É, então, porque esse ano... Não muito bom, abaixo. Bom, mas eu olha só. começo a sonhar um pouco. Mas comparado à França, à Alemanha, à própria Bélgica, o Brasil, acho que Vai ter que comer um arroz e feijão aí Vai ter pra... que comer um arroz e feijão. Mas olha só, tem a mística da camisa, tem isso tudo. O Neymar é um craque, muito rápido, muito inteligente. Ele tem umas sacadas que é só dele. Mas a última ele jogou muito sozinho. Entendeu? E aí tinha uma oportunidade de ser esse cara. E ele não foi. Entendeu? Ele se perdeu no ego. Se dividir essa responsa que tá muito só jogada nas costas do cara, né, cara? Você acha que se esse ano... tivesse- Eu acho que esse ano tá. Acho que esse não ano tá acho que esse dividido. ano Então, não existe mais aquela Vinícius Neymar Júnior, dependência eu acho que a por gente isso tanto falava, Vinícius né? Júnior. Por isso pode dar uma Rodrigo, diluída pra ele, sabe? Rodrigo, Pressão. Anthony, caras que Tem estão uma aí. galera aí, sabe? Bastante O gente O na zaga. cara também, esse Richarlison, eu gosto dele. Exatamente. Charleston, opções no ataque aí eu acho que não estão faltando, né? Não. O Paquetá quando tem nos seus bons momentos. muito bem. também dividido. Mas então, é aquilo que eu tava falando. Se tu compara uma com a outra, as campeãs, você olha, inclusive, o aspecto humano. Você olha o cara que tá dentro dessa camiseta, sacou? Você fala, não, esses caras são mais cascudo. Sabe? Eu acho que essa geração é meio leite com pera. É meio leite com pera. Mas a Copa do Mundo transforma muitos pontos de vista. Que, por exemplo, não sei se vocês compartilham, mas o time de 94 chega de uma forma desacreditadíssima. Ah, mas a partir do Com a momento que o classificação Romário O entrou, Uruguai. Então, a classificação Aquele do jogo Uruguai mudou que podia tudo. ficar fora mudou da tudo. Copa. Você se lembra? A gente acreditava que ia ganhar 94. É. O Romário falava na televisão pra gente. Mas isso era muito do Eu Romário. vou ganhar. Mas isso era muito do Romário. Era muito do Romário. Então, mas é isso que eu tô O te falando. Parreira tava criticado, a caiu na diferença Bolívia. dos jogadores de hoje em dia pra aquela época tá um pouco nisso também, essa presença De- humana, de é aqui.
os caras também têm a dificuldade de se garantir, porque eles não Mas você acreditam. também tanto. não acha? Eu tô sempre dando outros pontos de vista aqui. Por favor. Até da minha geração, mas, tipo, ao mesmo tempo, também essa postura de alguns jogadores agora também seriam, tipo, cancelados, vamos dizer assim, como as pessoas Não. falam. Não. Eu acho que alguns pontos sim, porque aí, pô, mó amarra, aí não entrega, e aí começa, tipo... Não, porque o Neymar, ele não é cancelado com a marra usada errada. Porque a marra dele é torpe. O cara, desculpa, mas ele chama atenção de uma forma equivocada. Ele busca o jogo no 1 contra 1 e forja a falta. Ele forja de uma forma grotesca, meio, sabe? Não que, porra, não tenha feito isso em algumas outros jogadores. Fizeram isso também. O Rivaldo, porra, em 2002, aquele... Lembra? Dá mão na cara. Mas foi malandragem, beneficiou o Brasil. Como fez lá o Newton Santos, foi Do passo pra frente. uma coisa, pelo menos, em benefício. O Neymar usa a marra em malefício, ele atrai a atenção e não segura essa pressão. Ele espana. Entendeu? Eu acho que ele precisava vir diferente. Tinha que arrumar um terapeuta pra esse cara, meu irmão. Sei lá, o Huawei. Pede pro Huawei acompanhar o Neymar, ser o coach dele. Ou o Joselito ser o coach do Neymar. Tá, vamos esperar o Pra mim, ano Qatar de pra Copa ver o que é sempre um ano é o... Você sabe que quando o Huawei fez o coach do Ronaldinho lá, falou que o Ronaldinho tava bundudo e não sei o que, o Brasil foi e ganhou a Copa. 2002. Não foi? Acho que... Olha lá que legal. Mas Joselito está indo como parça aí pro Neymar Passa lá pro do Qatar. Neymar, vai ser chegar uma lá. bom reforço. É Joselito e Gil Cebola. Vai chegar junto na... Que dupla, hein, meu? Joselito e Gil Cebola. Olha aí. Tem que ter no Qatar. Vocês vão pro Qatar? Não sei. Vamos tentar. Esse encontro aí seria demais. né? Pô, ia ser legal pra caramba. Então, Zico. Óbvio, não tem que falar. Arrascaeta, Perdeu o foco, Zico, verdade. só pra fechar a seleção aqui, aí na ponta direita, Tita com Everton Ribeiro. Tita. Tita Tem também? muito- Tita. Tita ganhou em outros clubes. Também, foi- Vasco. É. Grêmio. Grêmio. Essa é boa, hein? Gabigol ou Nunes? Tem uma briga aí. Essa é boa. Tem uma briga. Tem um atacante canhoto, né? O Gabigol, ele E é... o Nunes, o artilheiro dos jogos difíceis, dos É, clássicos. E o Gabigol também, né? Também. Porra, o Gabigol, porra... É complicado Será aí, que vai viu? ser o primeiro aí decidido? Dá pra O jogar... Pablo Mari, né? Ah, é verdade. Teve um Dá pra Pablo- jogar Não. um tempo cada um. Vocês estão muretando, né? Vocês estão muretando? Não, tem que escolher eu um. tenho que Vai ter escolher. escalar, tem que escalar o time pra começar jogando. Cara, eu acredito que o Nunes Eu jogo é o Nunes. muito... Eu começo com o Nunes. Cara, Vocês vão ter que chegar num consenso aí, pra gente botar... Acreditar a seleção da Eu dupla. tô de auxiliar do Filipinho Vocês vão aqui, ter ó. que chegar em Vou chegar na consenso. prancheta, Não vai dar pra Filipinho, cada um escolher um, não. Cara, eu vou falar Vocês do vão Gabigol. chegar- O que eu vocês vão acho do chegar no Gabigol? consenso Ele aí. também tem um pouco do que é o Neymar. Ele usa a marra dele, às vezes, um pouco de forma equivocada também. Eu não gosto muito da persona. Acho ele marrentinho demais, morou? Marrentinho errado, não é um marrentinho tipo... Ele não é um marrentinho tipo Romário, entendeu? Ele não é um marrentinho tipo Renato Gaúcho quando era jogador. Mas o Gabigol decide também, né? Ele Sim, decide, não. ele decide. Vide Lima. Não, aquilo Cara, a ali, briga cara, é boa, cara. Eu tô em dúvida. Eu tenho um pouco de bode. Passar pra ponta esquerda e depois volta. Deixa eu pensar, dá um deixa eu tempinho. pensar. Ponta esquerda. Aí Lico e Bruno Henrique. Bruno Henrique. Bruno Henrique. Olha aí. 2019, daquele time ali. Até por tudo que ele fez também, o Bruno Henrique naquele... Mas mais que o Lico. Então, Eu acho. Pensando pela final ali de 2019 que o Bruno Henrique foi ele. Mas teve vários outros pontas esquerdas do Flamengo melhores. Júlio César Origueira, eu acho que era melhor do que o Bruno Henrique. O Sávio era melhor que o Bruno Henrique. Teve outros. Se grande, bobear, sabe? O Sávio jogou muita bola, cara. Eu sou saudosista do Januário de Oliveira. É. Aquela... Anjo loiro, Loiro, o Super Ezio. Aquela época de 95, ali, Super Valdir Ezio do Bigode, Fluminense, Valdir Bigode. Cada um tinha um, né? Ali Donizete, o Túlio. Pantera. O Campeonato Túlio- Carioca era muito Tudo legal. maravilha. Eu sou saudosista do grande Essa época Januário era de demais, Oliveira. a Bandeirantes ali transmitindo o Campeonato Transmitindo o Carioca. Campeonato Carioca. Segunda-feira tinha rodada à noite. Moça era demais. Bonita.
É uma época que a gente é muito saudosista, dessa época que o Leonardo de Oliveira é um dos maiores vozes do que a crônica esportiva brasileira já produziu. Vários bordões legais. Tá lá um corpo estendido no chão. Tá lá um corpo estendido no chão. Tá aí o que você queria quando o jogo começava. E aí era melhor no gramado do Maracanã. Era o Leonardo de Oliveira e o Gerson Canhota fazendo os comentários, né? E ele era o Adson Coutinho e o... Tinha aquele outros caras da Manchete, né? E aí ele dizia, o que é que só você viu, né? Pro Adson, jogava pro repórter. Época de... Adson Coutinho... Momento de saudosismo aqui, viu? Já tô percebendo. 95. Mas o Bruno Henrique. O Bruno Henrique fechou, então, Bruno Henrique? O Bruno Henrique, com certeza, no lugar. E aí, antes de voltar pro Gabigol Nunes, rapidinho, Carpegiani ou Jorge Jesus? Jorge Jesus. Jorge Jesus. O time foi montado pelo Coutinho. O Coutinho. A tática, o plano tático do time. E o Carpegiani, que tinha sido campeão em 80, né? E era um grande estrategista dentro do campo. Ele era um meio-campista inteligentíssimo, né? Todo mundo dizem que tivemos. Eu não vi jogar o Carpegiani. A geração dele, né? Eu também não vi. Não ele jogou 70. A geração dele jogou a Copa de 78, né? Copa de 78. A geração dele já era também muito complicada de médios, né? Ali a concorrência era muito grande, tinha muita gente na posição. Aquela de 70 que veio vindo ali, muita gente, mas ainda jogou. Batista, todos esses caras, né? Jogaram nessa posição, né? Tinham vários. Brasil, porra, Cerezo. Jesus. Agora, pra finalizar, Gabigol Nunes. Precisam sair do muro aí pra gente fechar a seleção 81 e fazer esse corte aí. Pra colocar aí pro pessoal que tá acompanhando. Enquanto eles não se decidem, você que tá acompanhando aí o nosso podcast, né? Dai, você tá no YouTube, dá aquela moralzinha pra nós, se inscreve aí no canal. Aí o sininho aí também pra você... Se inscreva, assiste, ó. Ative o sininho e dê um like também, dê essa moral pra gente, que, como a gente sempre fala aqui, tem muito conteúdo legal. Nessa semanal aqui, né, na Comebol Libertadores, segunda-feira com 90+3, a Glória Delas, a Glória Eterna, Arquibancada e o show da Libertadores e da Sul-Americana também. Show de bola, é isso, pra gente ter tempo pra esse bate-papo bacana aqui, essa resenha futeboleira com grandes nomes, seja do futebol ou do humor ou do meio artístico brasileiro. Deu tempo de pensar, e aí, Gabigol ou Nunes? Cara, eu acho o Nunes menos técnico do que o Gabigol. Adriano já escolheu o Nunes, eles têm preciso chegar no consenso aí. Eu acho o Gabigol mais técnico, acho o Gabigol um atacante canhoto, porém o Nunes, historicamente no Flamengo, ganhou mais. Ganhou mais títulos brasileiros. E a relevância do Mundial. E o Mundial e a Libertadores. E fazendo gol. E ele fez 2 gols também, né? No Mundial. E em respeito, né, pelo que o cara fez, tudo pelo cara fez. Não que o Gabigol, né, não tenha feito, mas aquela história do... Vai chegando, primeiro senta aqui, depois senta na janela. Eu vou pela história do Nunes, acho que mais... Sabe o que eu acho? Aqui fica um recado pro Gabigol. Ele tem que ser mais abusado... Positivamente. Antes do jogo, não é dentro de campo, não. Promove o jogo, fala que vai meter gol e faz, igual o Romário fez em 94. Chama a responsabilidade. As costas dele são largas hoje. E ele tem moral pra fazer isso. Ele pode fazer. E aí em campo, fica piano. Não arruma cartão amarelo toda hora, fica mais atento ao impedimento. Então, mas fica muito impedido. Tá sempre reclamando com o juiz, tu vê o Gabigol tá sempre colando no cara, enchendo o saco do juiz. Mano. Resumo da nossa seleção 81 versus 2019. Todos de 81, exceto a quarta zaga, que Pablo Mari, o espanhol, se intrometeu aí no meio dessas feras. Relevante isso, hein? E Bruno Henrique. Bruno Henrique. E o Jorge Jesus, Bruno Henrique e o Jorge Jesus. Sim. Então temos aí... Temos um time, hein? 9 jogadores de 81, 2 de 2019 e o treinador... O Jorge Jesus, a mente por trás daquele Flamengo. Histórico também, 2 históricos. Com a ressalva para o centroavante, que é uma briga muito mais acirrada. Muito forte. O Gabigol autor dos 2 gols mais importantes da história do Flamengo desde 81. Né? E teve todo o Flamengo. Essa construção é muito difícil. Agora, se você me perguntar entre Gabigol, Nunes e Adriano, eu vou falar que é o Adriano. Esse cara, mesmo não tendo feito título relevante. Mas tecnicamente.
como centroavante, ele é muito melhor do que os dois. E Ele agora, é ó? canhoto, protege bem, forte, cabeceia, chuta de fora, o cara era completo. Pô. E se tivesse baixinho nessa lista também, né? Romário ainda. Aí ia ficar Romário ia difícil a ficar- briga. aí não, Romário aí ia... Quando fica, beleza, Romário e Adriano. Aí fala, caraca. O Flamengo teve grandes Não, atacantes, Romário né? mais que Romário, né? cara. Mais. que O Romário... Embora o Didico, amo o Didico. Romário pra mim tá Espero no que ele top venha 5 aqui um aí. dia aqui participar conosco. Né, Didico, esse é participar, né, Dai? Tem que Se vier o participar. Didico aqui. Tem que pôr o Danone pra ele aí. Ó, Ele vem, ele grande. vem. Já nos atendeu, já entrevistamos ele o ano passado, Flamengo ali chegando, então ele participou com a gente, mas no podcast ainda não veio. Ele no momento em que ele tava bem fisicamente, eu vi poucos igual a ele. Não, os lances dele do gol na época que eu jogava na Aqueles Europa. 3 anos na Europa, Meu lá. irmão, Ah, entendi, não. pega os dele e do Ronaldo, o fenômeno, os lances de gol, assim, tu fala, meu irmão. E o bruxo, né? O Ronaldinho Gaúcho. Tu pega os lances desses caras, assim, de direção ao gol, assim, tu fala, meu irmão, o que esses caras faziam, né? Não Bom, o tinha. Imperador, uma potência com a perna esquerda. O Zanetti se lamenta muito, o Javier não ter Zanetti, segurado grande ele jogador lá. de não ter mais, Na época da de não Inter. ter tido mais Adriano lá, né? Porque era um fenômeno como jogou com eles. Aquela geração da Inter ali, eles têm essa lamentação de que o Adriano não E eles foram Ele tinha o campeões Crespo, né? depois da Champions e do Mundial sem ele, né? já tinha passado um pouco, né? Já foi o time do Mourinho. Já, mas o time foi, do mas, Mourinho, mas foi o time que se iniciou Começou. com aquele time a base daquele time campeão é a base daquele time que o Adriano estava. Zaga, laterais, argentinos, os tudo. O argentinos. Crespo, né? O Crespo também era o Crespo ataque. jogou também, É. na época. Era aquele time da O Adriano Inter, tem bastante saudade. Expandindo um pouco antes da gente caminhar pro final. E o Libertadores esse ano, hein? Vamos esquentar aí também. Não só Flamengo. Vai dar para parar o Palmeiras, que é o bicampeão, né? E já tem aí uma fase de grupos gigante. Eu acho que vai ficar Quem entre os são? brasileiros. Entre os brasileiros novamente. Qual a Vai. análise de vocês desse ano? Eu acho que vai. Não vai ter surpresa quanto a isso. Acho que vai ser brasileiro. Agora, qual brasileiro que vai ser, eu não sei, porque eu acho que é mais difícil prever, por mais curto, até aparentemente mais curto, mais curto não, aparentemente não, é mais curto, né, do que o brasileiro, mas é mais fácil você dizer quem é possível ganhar no brasileiro do que numa Libertadores, porque no mata-mata, às vezes, um time um pouco mais fraco, como era o de Palmeiras e o Atlético ano passado, aparentemente o time do Atlético vinha numa fase melhor, mas ganhou o Palmeiras. Mas aí entre os favoritos ainda tá pra vocês, são esses três aí, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro? O primeiro, Palmeiras. Pra mim, eu o espero que favorito. O Flamengo deu uma engrenada aí na próxima, passando de fase aí, precisa dar uma É isso. engrenada pra poder ver mesmo se vai, tem fôlego pra chegar, ou se, não vai dar, daqui a pouco vai tombar aí, mas eu acho que tem que engrenar pra frente aí. Não tá bem ainda. Mas ainda é um grande elenco e tá na liderança da sua chave, né? Sim, temos aí um Flamengo como forte. É aquilo, né? vai A gente não vai consegue mudar. Os prever, outros muita coisa pode países, acontecer. River, Pode dar uma Boca. zebra. Pode. Corinthians tá vindo aí, mas Corinthians. assim, vai passar e aí também vai ter fôlego na próxima fase. Aí que tá. Eu acho que o Corinthians tá um nível abaixo desses times. Sim, dessas Flamengo, De entrosamento, Palmeiras, de Atlético Mineiro. tático putz, perdeu o Paulinho, né, também, agora pra competição como essa, um jogador experiente faz a diferença pra dar uma segurada na bola. Perdeu o Paulinho pra eles, acho que foi bem ruim, né? É um jogador que o Vitor Pereira já conhecia, por ter enfrentado na China. É. Um cara importante que ele contava. Eu acho Mas ele um bom jogador, Paulinho. Eu acho que vai se manter no Brasil, então, olha só. Não, eu concordo também. Acho que assim, dali do meio campo, o VP tem usado o Paulinho mais como uma peça, assim. De chegada no ataque. Exatamente. forte. Sabe? É meio pontual, mas eu particularmente estou achando que ele está entendendo como fazer com o Corinthians, os jogadores que ele tem que colocar, os jogos que ele tem que colocar e as peças, principalmente ali do meio campo, tá entendendo que o Maicon joga bem, o Maicon, Duqueiroz e Renato Augusto tá muito bem, né? jogam bem. É um assim, craque, né? Juntos, que ele agora, assim, o Paulinho Uma se pena, machucou, né? mas entendeu que o Paulinho e o Renato Augusto também não é uma grande opção, assim, para jogarem juntos no meio campo. São dois craques, obviamente, mas juntos ali eu acho que não funciona tão bem. Então acho que ele tá entendendo, assim, acho que E o Pereira Roger tá Guedes? entendendo.
Tem lugar pra ele no time? Eu que tô fazendo a pergunta agora. À vontade. Eu acho que... Tem, pra mim. É que assim, né? Isso até foi meio polêmico do Roger Guedes, que ele deu uma declaração em que a galera ficou meio... Ai, será que tava... Ele não cumprimentou também direito o técnico depois... Ele falou, pra mim, eu sou titular. Ele falou isso. E aí tem aquele lance do rodízio, né? O Vitor Pereira sempre fala que ele não tem um time titular. Que ele, por exemplo, pelo rodízio, até por conta de jogadores que são mais velhos, desgaste físico de viagens, calendário e tudo mais. Tem. Mas eu acho que tá ali num dos principais, assim, de fato, no último jogo da Libertadores contra o Deportivo Cali, ele não jogou. Mas, ainda assim, eu acho que são dos principais jogadores. É que fazendo a defesa aqui do Roger Guedes, eu acho que o que ele quis dizer, e não sei se vocês compartilham, É que ele a gente faz tá muito parte do grupo a de gente tá muito titulares. acostumado, Claro. inclusive por questões, uma questão cultural que se perdeu, que a gente, já que a gente foi saudosista aqui, tem uma outra questão, que a gente escalava os times de 1 ao 11, camiseta, hoje tem número 66, 85, volta e meia alguém fala numa transmissão. 123, Pô, que né? saudade, 123, a do Roger Guedes, que saudade de 1 ao 11. E aquilo criou-se também uma cultura de que eram 11 titulares que tinham definidos os 11. Isso hoje é impossível Não, em qualquer lugar do mundo. Eu concordo, não acho Por que questão ele... de calendário, Não, total, não dá pra jogar 11, os mesmos 11 quarto e domingo, quarto e domingo, quarto Não e vai domingo. dar até por uma questão básica Seleção. que... Porque tem, ó... Convocação. Cartão. Lesão. O Flamengo parece que jogou com esse time que foi campeão da Libertadores... A temporada inteira não foram muitos jogos. Teve sempre uma alteração. E principalmente naquela fase final ali do Brasileiro, o Flamengo veio todo desmontado quando foi jogar a Libertadores. Tudo bem que ganhou do Corinthians antes de jogar a Libertadores, se eu não me engano, né? Foi aquele Maracanã. Maracanã. 4x0. Aí 4x1. voltou, né? Os jogadores voltaram, porque depois daquela semifinal contra o Grêmio, aí teve a tua disputa em casa com a tua esposa, semifinal contra o Grêmio, imagino que teve. passeio, né? Saíram dali machucados Felipe Luiz. Sim. O Diego ainda estava em recuperação. Sim. Volta só no jogo da volta. Ele entra. Lembra? O Diego tinha fraturado. Voltou de Arrascaeta. E mais um saiu daquele jogo lesionado, que aí consegue voltar a tempo. Eu não me lembro quem, mas Saíram meio era... baqueados daquele. Aqui O Bruno Henrique havia um lesionou intervalo. também, se eu não me engano, na Havia um mesma época. intervalo maior entre as Rafinha, os caras semifinais. estavam meio... Então na ida deu pra se recuperar pra jogar a volta. O time chegou Mas no brasileiro eles Mundial, ficaram, o time chegou mas quebrado. no brasileiro eles ficaram um pouco fora. No Mundial o time chegou quebrado. Chegou quebrado, eu digo, de cansado. Já não tava rendendo mais aquilo Temporada que jogou exaustiva, a né? temporada inteira. Então chegou no Mundial, porque jogou o brasileiro até poucos dias antes, né? Foi ser campeão uma semana antes. Foi campeão Em cima do caminhão, né? Do caminhão. Chegando... Naquele domingo Foi incrível. o Palmeiras né? empatou, perdeu, tropeçou. Sábado campeão da Libertadores, está voltando no avião. Campeão em cima ali na Getúlio Vargas. Comemorando o título da Libertadores. A gente está falando muito de Flamengo, porque essas duas figuras aqui do humor nacional, essas figuras célebres que você com certeza já deu risada com eles, esses grandes atores, artistas do humor brasileiro, porque eles são rubro-negros, né? Tá aqui a camiseta do Felipe. A gente já tá chegando nos acréscimos aqui do 90+3. Aí onde está o Galinho de Quintino, seu maior ídolo. Com certeza. No futebol. Os dois. Sim. No futebol, sim. E foi legal que o Felipe falou, tivemos o imenso prazer de conhecer o Zico e gravar com ele batendo falta, o cara ensinando a bater falta. Muito Olha bom. que momento. Que aula, né? Tem isso no canal do Hermes e Renato, lá tá no canal do Zico, né? Tá no canal do Zico. Tem lá esse momento, o Hermes e Renato com o Zico ensinando a bater falta. A gente fez uma Que legal. disputa de Quem falta. eram os personagens? Não, a gente foi de Nós a paisana mesmos, mesmo. personas, De persona. né? junto contra o Choque de Cultura. o Leandro e o Caíto. O Leandro Caíto representando o Choque de Cultura e o Adriano e o Bruno representando o Hermes e Renato. E o Galinho e o Vegeta pelo Gravando, canal, né? fazendo pelo parte do Zico. Que legal, hein? Mais Foi um demais, conteúdo cara. interessante pra Não, vocês aí. E do tu chegar assim, o Zico falar, não, cara, é assim que faz, ó. Coloca a bola aqui. Pito, Você, em direção. Eu já vem, tinha tu conhecido o Zico naquela Copa Desimpedidos, mas eu fiquei muito entusiasmado. Acho que ele ficou meio de segunda comigo. Falei, é o Zico! Até o Chikungunya falou comigo. Falei, cara, tu deu um susto no Zico. Falei, tu é o
Zico, cara! É, que chegou lá e tava no banco lá de Quando reserva. eu olhei você- pro lado, tava o Zico. Eu fiquei assim, No ó. banco. Vem aí, vou dar umas dicas aí pra vocês aí e tal. Aí, quando teve a participação no canal dele, aí sim a gente teve a oportunidade de trocar mais ideia, contar um pouco das histórias da minha família. Falamos de Petrópolis, quando o Falando de Flamengo foi jogar lá no Petrópolis, Campo Serrano. o Zico perdeu um pênalti em Petrópolis. Né? Você xingou o Zico? Não, eu não fui nesse jogo. Foi contra o Serrano, Campeonato Carioca. O Serrano jogava a primeira divisão, é um clube de Petrópolis. E o Flamengo perdeu de 1-0 o gol da Napolina. A Napolina era um, Tem a era história, um esse cara virou- ícone na cidade. Eu lembro de eu assistir campeonato de futebol de salão lá no bairro e a Napolina jogava no time contra o time do meu bairro. A gente vaiando a Napolina. E depois ele mete um gol no Flamengo. Não, foi antes. Ele virou figura depois disso. Depois Fez o disso, gol. ele virou uma figura na cidade. Mas muitos esportistas, muitos jornalistas de esporte sabem quem é a Napolina por conta dessa Esse gol. vitória do Serrano aí contra o Flamengo, que era o Flamengo do Zico, cara. O Flamengo campeão. Claro. Foi depois de 81. Mundial, foi. E foi um dia que tava maior serração em Petrópolis, tava um clima bem sinistro, Bem a de cara de serra, Petrópolis. sabe? Aquela coisa... E foi Então, um jogo histórico aí. E aí, aí falamos do Zico disso, ele contou as histórias assim, dessa época, foi muito legal conhecer o cara assim. Eu nasci demais. num dia que o Flamengo tinha um jogo importante pelo Brasileiro de 80. Eu nasci em 80. E meu pai pediu minha mãe para esperar um pouquinho para ver se dava para ver terminar o jogo. Aí minha mãe falou assim: Segura não. aí. Ah, peraí. Então tá, fazer o quê? Era Flamengo e Curitiba. Lá no Couto Pereira. E foi importante a vitória pro Flamengo. Pra caminhada pro título, pro título nacional. Foi importante. Você eu falei isso pro Zico. O Zico nasceu falou assim, pé eu quente. lembro desse jogo. Ele falou, eu lembro desse jogo. Ele falou, foi difícil. Foi no Couto Pereira. Ele Você fez gol. Nasceu pé quente. Nasci pé quente. E vão estar na torcida pelo Mengão aí, né? Vamos. Com certeza, acompanhar todos Essa os jogos aí da Se Libertadores. Deus quiser, nós Se Deus quiser, até estaremos a final. aí com a Comebol, nós vamos estar aí na... Esse ano vai ser na... Guayaquil, Guayaquil, Equador. Porra, legal, hein? Guayaquil, no Equador. Porra, Uma cidade legal de conhecer. É? Estive lá esse ano. É legal? Bem legal. Então a gente Tem lá vai. as iguanas. Famosos Parque das Iguanas, pra Aí, vocês fazerem tá vendo? muito scratch. Qual que é a bebida lá? O pisco também? Também, né? Ah, Pisco então vamos tomar também. muito pisco lá, Tem então. altitudezinha lá Também. em Guayaquil, tem? Não, Guayaquil é nível do não, mar. nível Tem do mar. Quito. Guayaquil é a nível do mar, então tem um riozinho lá também. Legal. Bem legal a cidade, tomara que seja uma grande final. E O estão Flamengo aí esteja apostando presente. em final brasileira de novo. Tomara, né? Sempre seria torce legal uma também vingancinha. terceira, imagina. Uma vingancinha contra o Palmeiras ia ser Sabe bom. que a Glenda Kozlov que veio aqui, flamenguista, rubro-negra também, Sim. e disse isso, adoraria uma vingancinha, Flamengo e Palmeiras, Ah, ia ser bom. Seria bom. Ia ser bom. mas e se toma outra? Aí vira freguês. Aí vira Brasil Tem duas e França. finais. Brasil e França. Realmente é Duas finais. complicado, né? Aí tem que aturar, né? Atura ou surto? Atura ou surta. Esse é o dilema. Felipe, muito obrigado, cara. Parabéns Obrigado pela a você, cara. trajetória. Valeu, cara. por tudo Muito que obrigado. Vocês conquistaram. Foi um bate-papo aqui futebolístico, artístico, humorístico aqui. Então, muito e- legal. Bate-papo muito legal. E sucesso no futuro. Pra nós, pra todos. Presente e futuro. Vocês também com o podcast. E agradeço aí pelos elogios e esses votos de mais sucesso para o futuro do Hermes e Renato. A gente continua produzindo, canal no YouTube, Hermes e Renato Oficial, nas redes sociais Hermes e Renato. E vem o podcast e mais coisas virão por aí no Nos nosso acompanha esse podcast. no nosso .com. E tem uma agenda de shows aí, de peças e tudo mais. Para quem quiser se informar mais, é hermesrenato.com.br. Legal. Um abraço também pro Bolsa. Valeu, vou avisar pra ele. Meu, pode deixar que eu aviso, meu. Adriano, também satisfação tê-lo aqui Valeu. conosco. Muito obrigado, sucesso. Parabéns também pela trajetória que vocês construíram ao longo desses muitos anos. Muito legal ter vocês aqui com a gente. Muito obrigado, cara. É isso que o Felipe falou. E é sempre legal a gente poder contar um pouco da nossa história pra galera que tá surgindo aí e acaba conhecendo também a nossa trajetória. E falar de futebol é sempre maneiro, sempre divertido. Então a gente agradece também. Sucesso pra vocês. Pra vocês dois. Uma sessão nostalgia que tivemos, né? Mas isso faz parte e é bom Com a quando você tem permissão da Dai. os cabelos brancos na venta pra poder falar um pouco mais da nossa história. Obrigado, valeu.
Sucesso pra vocês. Mais do que a história, é importante saber que vocês estão na ativa. É isso segue, aí. é muito legal. É isso aí. Proporcionando, então a galera acompanha aí eles, o Hermes e Renato. Esse clássico, eles estão aí nas redes, já passaram as redes. Dai, o nosso futuro também aqui. Temos um grande talento que vai por anos brilhar também. Com certeza. Tomara pra nós. Muito obrigado pela participação. Seja sempre bem-vindo aqui ao 90 quero mais voltar, hein? 3. Você vai me chamar, Marcito, mais vezes? É isso, então. Muito obrigado. Obrigada pra vocês também. Repito os votos de sucesso. Pra você daqui também. pra frente. E tamo junto, Marcito. Para fechar, eu queria recuperar uma frase tua que eu compartilho muito. Ah, é? Não vou saber, talvez, transcrevê-la de forma literal aqui, Ah. mas eu acho que dá pra gente fechar de uma maneira boa. Fala. Com humor, a vida fica melhor, fica mais leve. Eu acho que a gente somos unânimes em compartilhar isso. Sim, com certeza. Né? É isso aí. É um jeito melhor de viver a vida. Com humor. certeza. Falando bosta, a gente aduba a vida. Então tá ótimo. Pra você, muito boa semana. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Espero que você tenha gostado. Fique sempre ligado no 90 mais 3, o podcast da Comebol Libertadores, mais uma edição. E a gente se vê na próxima segunda. Um abraço e boa semana. Comembol, quero ir pra Guayaquil, hein? Vamos, hein? Estamos aqui já com o passaporte em dia, tá tudo certo. É só embarcar. Certo. Só convidar.